Meus irmãos, hoje é um dia especial, mas nós não podemos desvirtuar o princípio da mensagem por causa de dias especiais. Mas se o dia especial está também relacionado ao princípio da mensagem, quando falamos sobre o serviço, chega a ser até redundante. Quando falamos sobre diáconos, quando falamos sobre diaconisas, falamos sobre servir. E se pararmos para analisar, na essência da palavra, todos nós somos diáconos e diaconisas, porque todos nós fomos chamados para servir. A mensagem de hoje, ela tem por título: Isso não é minha responsabilidade. Chega a ser até contraditório, né? Eu não costumo fazer isso não, nem gosto, mas hoje eu vou me ousar fazer. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele isso: Isso não é minha responsabilidade. Agora o irmão que ouviu vai responder assim: será que não é sua responsabilidade? Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Baixa um pouco mais. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, iremos ler do verso 4 ao verso 6. Atos, capítulo 8, do verso 4 ao verso 6. Quem achou? Amém? Todos acharam? Tem alguém procurando ainda? Vou esperar mais um pouquinho. Podemos ler? Amém? Todos acharam? Tem mais alguém que está procurando ainda? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 4 ao verso 6. Vini está procurando ali ainda, vou esperar a Vini achar. Isabela também está procurando. Atos, ajuda aí, Isaac. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 4 ao verso 6. Verso 4. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção àquilo que ele dizia. Amém? Soberano Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, oramos a Ti nesta noite, agradecendo pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua compaixão, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, pelas Tuas maravilhas. Suplicamos assim, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor nos instrua, que a Tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus, a sermos servos mais sinceros e fiéis. Amém. Meus amados irmãos, isso não é minha responsabilidade. Talvez em nossa caminhada, talvez no nosso trabalho, na nossa casa, nós ouvimos constantemente pessoas dizendo isso. Às vezes fazemos uma cobrança e a pessoa diz assim: não, isso não é minha responsabilidade. Quem nunca ouviu expressões como essa? Não, isso não é trabalho meu, isso é trabalho de outrem, isso é trabalho seu. Existe um ditado, uma alegoria, geralmente utilizado muito nas empresas, a chamada história das 4 pessoas, né? Eu não me lembro exatamente como é que é agora, mas vocês devem se lembrar aí, que diz que ninguém, todo mundo, alguém. Vocês conhecem essa história? Ninguém, todo mundo, alguém, e aí ninguém fez o que todo mundo devia ter feito. É um negócio complicado isso. Mas a questão é que existem
questões, existem situações, existem trabalhos que, por mais que nós tenhamos funções específicas dentro de uma organização, por mais que tenhamos funções específicas dentro de um grupo, acaba sendo trabalho de todos executar determinadas atividades. Que atividade você tem exercido na casa de Deus? O que é que você tem feito aqui na casa do Senhor? Não pense que o fato de você não assumir uma função oficialmente, que a sua presença, que as suas orações, que o seu auxílio informal não tenha valor. Pelo contrário, eu costumo dizer que nós não somos assistentes, mas nós somos participantes. Aos irmãos que têm chegado como novos membros da Igreja Batista Carvalho de Justiça, eu sempre digo essas palavras: a IBCJ hoje é um grande canteiro de obras, tem trabalho para todo mundo. E aqueles que se dispõem a trabalhar têm que de fato arregaçar as suas mangas com o intuito de fazer a obra de Deus. Assim como todos os grupos, meus irmãos, a igreja possui trabalhos que são importantes. Mas a gente precisa conseguir identificar entre aquilo que é importante e aquilo que é essencial. Mas pastor, qual que é a diferença do importante para o essencial? Os dois acabam se completando, mas o essencial você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. E isso a gente vai ver aqui ao longo da nossa exposição a respeito desse texto. Imagine, meus irmãos, um time de futebol que é formado por 11 jogadores. Goleiros, zagueiros, meio-campos e atacantes. Cada um deles tem uma função específica, cada um deles tem uma função importante dentro daquela equipe. Enquanto o goleiro e os zagueiros defendem, os meio-campistas apoiam os atacantes para que eles possam vencer a partida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: na hora H, na hora do jogo, quem tiver com a bola no pé, na frente do gol, tem a obrigação de fazer o gol. E esse fazer o gol é aquilo que é essencial. É importante o trabalho do goleiro? Extremamente importante. É importante o trabalho do zagueiro? Extremamente importante. Mas o que é realmente essencial? Fazer o gol. Segundo o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles haviam fugido de Jerusalém. A partir de agora a gente vai entender essa alegoria do futebol que eu acabei de trazer. Os discípulos haviam fugido de Jerusalém e ao chegar em Samaria, Filipe anunciou o evangelho às pessoas que ali estavam e aquelas pessoas foram alcançadas pelo evangelho. Aquelas pessoas acreditaram em Jesus por meio das palavras que Filipe havia pregado. Anunciar, meus irmãos, Jesus é a sua principal função. Por mais que você toque na igreja, anunciar Jesus é a sua função. Por mais que você administre a igreja, anunciar Jesus é a sua função. Por mais que você cuide dos irmãos, da recepção, que você trabalha, anunciar Jesus é essencial, é a sua principal função. Filipe, ele era diácono, mas não era apóstolo. Tá ok, pastor, Filipe era diácono, mas não era apóstolo, mas o que isso tem a ver? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6, vamos ler o verso 5. Atos, capítulo 6, versículo 5, diz assim: a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas
e Nicolau de Antioquia, que antes havia sido convertido ao judaísmo. Filipe estava aqui, meus irmãos, entre os 7 homens sábios, entre os 7 homens cheios do Espírito Santo, que foram separados pela igreja para um trabalho específico. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela passou a ter necessidades específicas, e esses 7 homens foram separados para esse trabalho específico. Qual que era o trabalho então? Havia na igreja de Jerusalém pessoas que eram necessitadas, e distribuía-se diariamente alimentos para aquelas pessoas. Dentre essas pessoas, haviam ali órfãos, haviam ali pessoas doentes, mas haviam também viúvas. E essas viúvas, um grupo delas eram as chamadas, eram as viúvas que falavam a língua hebraica, tá? Na época de Jesus era o aramaico, e haviam também viúvas que falavam o grego, as chamadas viúvas helênicas. Eram judias que haviam se convertido a Cristo, que faziam parte do corpo da igreja, que eram membros da igreja de Jerusalém, mas elas falavam a língua grega. E qual que era o problema? As viúvas que falavam a língua nativa, o hebraico, o aramaico, elas recebiam seu alimento, enquanto as viúvas que falavam grego passavam fome. Se pararmos para analisar, cria-se aí um grande conflito dentro da igreja, aonde precisavam pessoas especiais, pessoas cuidadosas, pessoas atenciosas, para resolver essas questões. E então esse problema é levado para quem? Para os apóstolos. Verso 2 do capítulo 6. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos à mesa. Essa foi a expressão dita pelos apóstolos. Não é certo, meus irmãos, que a gente pare de pregar a palavra, que a gente pare de ensinar a palavra, que a gente pare de orar pela igreja, de fazer o nosso trabalho para cuidarmos disso. Mas os apóstolos estavam fazendo vista grossa para aquele problema? Não. Eles não estavam fazendo vista grossa. É exatamente nesse momento onde nasce o trabalho diaconal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dia de domingo é o único dia lá em casa que a gente consegue almoçar todos juntos, tá? E é certo, a irmã Leoni está cozinhando, fazendo o almoço maravilhoso, e de repente a irmã Leoni diz assim: vocês já colocaram a mesa? Não é certo que eu pare de cozinhar para ir arrumar a mesa. Hoje mesmo eu estava repassando a mensagem, eu ouvi ela dizer essas mesmas palavras. Isaac, Isabela, já arrumaram a mesa? Não é certo que eu pare de cozinhar para ir lá arrumar a mesa. É o mesmo princípio que ocorria aqui em Jerusalém, meus irmãos. A necessidade de distribuição de responsabilidades. Enquanto uma cozinha, o outro arruma a mesa. E aquele que não arrumou a mesa é o que vai lavar os pratos. Essa é a lógica. Nós precisamos dividir as responsabilidades. E nós vemos isso, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, quando Jetro percebeu a carga pesada que Moisés levava sobre as suas costas. Jetro então chama Moisés e diz assim: Moisés, me perdoem aqui, meus irmãos, o trocadilho. Moisés, você vai ficar louco com tanta responsabilidade sobre as suas costas. Você carrega o peso de todo esse povo. Você precisa dividir, Jetro, responsabilidades. Você precisa dividir, Moisés, responsabilidades. Êxodo capítulo 18, verso 22. Jetro aqui, ele começa a explicar para Moisés as características do serviço que ele precisava, de pessoas que ele precisavam para auxiliar nesse serviço. Êxodo capítulo 18, verso 22. Eles então, sempre à disposição do povo, eles estarão sempre à disposição do povo, para julgar as suas questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, e as mais simples, eles decidirão sozinhos, e isso tornará mais leve
o seu fardo, porque eles dividirão com vocês. Meus irmãos, os apóstolos estavam convocando aqueles homens exatamente para que houvesse uma divisão de responsabilidades, para que houvesse uma divisão do peso, para que os apóstolos não carregassem todo aquele peso sozinho. E aí nós paramos para analisar quais são os critérios, quais são as funções, de fato, do ministério diaconal. O ministério diaconal, ele tem como atribuição servir a ceia do Senhor. Ele tem como atribuição coordenar a chamada filantropia dentro da igreja. Campanhas de alimentos, campanhas de agasalhos, visitar os doentes, atender os necessitados. Eram exatamente essas funções que aqueles primeiros 7 homens executavam dentro da igreja de Jerusalém. Mas toda essa responsabilidade, meus irmãos, de trabalhar com a filantropia da igreja, de trabalhar com a área social da igreja, não eliminava a principal responsabilidade que eles tinham, que era a pregação do evangelho. Aqueles homens, mais especificamente Filipe, nós estamos falando especialmente dele, não era apóstolo, era diácono. Lembra o que é que Paulo falou, Pedro falou? Não é certo que nós, que somos apóstolos, deixemos a nossa obrigação com a palavra, o nosso trabalho com a palavra para servir à mesa. E dentre esses homens é apontado Filipe. Filipe poderia simplesmente cruzar os braços e dizer: não prego o evangelho porque eu estou aqui para servir à mesa. Mas não é isso que ele faz. Ele anuncia o evangelho de uma forma enfática, ele anuncia o evangelho cheio do Espírito Santo, ele anuncia o evangelho testemunhando de Jesus, e a palavra que nós lemos nos diz que as pessoas se convertiam ao ouvir os seus ensinamentos. Filipe pregava as boas notícias da salvação por onde quer que andasse. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Você não precisa ser apóstolo, até porque em nossos dias, biblicamente, já não existe. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser uma missionária oficializada pela Junta de Missões Mundiais para pregar o evangelho, para testemunhar de Jesus Cristo, não. Dê testemunho de Jesus, porque essa também é a sua responsabilidade. Fale de Jesus com as pessoas que estão próximas a você. Deem bom exemplo daquele que de fato foi transformado pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra, sob a influência do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam ver em você a verdadeira presença de Cristo. E era exatamente isso que Filipe representava naquele momento. Filipe, ele sofria perseguição, meus irmãos. E ele poderia ser preso a qualquer momento. Nós não podemos falar de Filipe se não falarmos sobre um outro diácono que se chamava Estevão. As duas histórias acabam se entrelaçando. Assim como Filipe, Estevão tinha suas atribuições filantrópicas na igreja. Estevão tinha como responsabilidade alimentar os pobres, visitar os necessitados, visitar os doentes, dar aquele suporte que é o papel da igreja fazer. Mas Filipe, ou melhor, mas Estevão também pregava o evangelho, e a sua pregação incomodou a muita gente. Vamos ler o verso 11 do capítulo 6. E então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: nós ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Meus irmãos, quinta-feira passada nós falamos aqui, baseado em Atos, em Tiago, capítulo 4, o quanto o mundo nos odeia. E se o mundo não nos odeia, nós precisamos estar atentos, pois a Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo, aquele que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus.
E quando nós vemos a atitude desses homens aqui, de criar histórias e de fabricar mentiras, com a intenção de condenar o servo de Deus, nós paramos e pensamos, será que nós temos vivido oposições no nosso tempo, por causa da pregação do Evangelho? Será que nós temos vivido oposição em nosso tempo por causa do testemunho de Cristo? Meus irmãos, o mundo ele não nos aplaude. A Bíblia diz que o mundo nos persegue. Se nós estamos sendo aplaudidos pelo mundo, existe alguma coisa de errado com as nossas vidas. Se o mundo nos dá tapinha nas costas, existe algo de muito errado em nossas ações, em nosso comportamento. Estevão foi preso injustamente. Assim como Jesus, ao ser tentado por Satanás, usando a palavra de Deus como defesa, Estevão apresentou a palavra de Deus como defesa. Estevão argumentou desde Abraão, passando por todos os patriarcas, passando pelos reis, pelos profetas, onde Deus preparava a vinda do seu filho. Será que nós temos nos alimentado da palavra de Deus e criado um conhecimento tal, onde podemos usá-la para mostrar para as pessoas a respeito do amor de Deus, a respeito do cuidado de Deus, a respeito da justiça de Deus sobre elas? Às vezes, a igreja atual, e quando eu digo a igreja atual, de uma forma geral, tem copiado tanto o mundo, meus irmãos, com a intenção de atrair pessoas na desculpa de pregar o Evangelho. Essa semana eu estava discutindo com um jovem, não sei com quem foi, de uma igreja que criou a balada gospel. Como é que chama? Um bar, aonde só não tem bebida alcoólica, mas fora isso tem tudo. E aí quando você para ouvir os argumentos das pessoas que organizam, é para atrair jovens. Tem tudo, mas não tem Jesus. Tem o mundo, mas não tem Deus. Inventaram mentiras a respeito de Filipe. Perseguiram a respeito de Estevão. Perseguiram Estevão por causa da pregação do Evangelho. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Atos capítulo 7, verso 51, verso 52. Nós temos aqui a conclusão da defesa de Estevão, quando ele disse: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado, e são surdos para a verdade. O que é o coração incircuncidado? A circuncisão representava a aliança de Deus com o povo. Estevão está dizendo aqui, o coração de vocês não está aliançado com Deus. O coração de vocês está distante de Deus. Vocês não fazem a vontade de Deus. Vocês estão surdos para a verdade. Resistirão sempre o Espírito Santo? Você sempre vai resistir à ação do Espírito Santo em sua vida? Quantas vezes o Espírito Santo tem chamado a sua atenção para a santificação? Quantas vezes o Espírito Santo tem chamado a sua atenção para uma mudança de vida e você não tem dado ouvidos? Foi o que os seus antepassados fizeram antes de vocês e vocês também fazem. E aí Estevão faz uma pergunta aqui. Que profeta os seus antepassados não perseguiram? Meus irmãos, todos os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos. Todos os profetas do Antigo Testamento foram mortos, porque eles pregavam a verdade de Deus. E por que é que nós temos recebido tapinha nas costas deste mundo?
E por que que nós temos sido admirados por este mundo? Essa semana eu estava vendo uma reportagem, um prêmio de música evangélica. Sabe quem foi que ganhou? Quem sabe aí? Caetano Veloso, ateu. Percebe a Babilônia que nós temos vivido em nossos tempos? Prêmio de música evangélica, Caetano Veloso ganhou esse prêmio. E nós estamos sorrindo para o mundo. Mas, meus amados irmãos, essas palavras levaram com que aqueles homens condenassem Estevão à morte. E essa condenação de Estevão à morte, ela teve o consentimento nada mais, nada menos do que Paulo, anteriormente conhecido como Saulo. Nesse período, Paulo ainda não havia se convertido ao Evangelho. E aí você pode estar se perguntando: pastor, você começou a falar sobre Filipe. E o que é que Filipe tem a ver com Estevão? A morte de Estevão, meus irmãos, desencadeou uma perseguição tão grande em Jerusalém. Verso 1 ao verso 3 do capítulo 8. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram com grande tristeza e sepultaram Estevão. Eles mataram Estevão apedrejado exatamente por causa dessas palavras. Estevão foi sepultado por aqueles homens, e Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava as pessoas, arrastava os homens, arrastava as mulheres e os lançavam na prisão. É exatamente nesse momento em que nós retornamos à história de Filipe. Se os irmãos pararem para observar, às quintas-feiras nós estamos estudando a carta de Tiago. E nós falamos que a carta de Tiago foi a primeira carta escrita por um líder da igreja, a primeira carta canônica que foi escrita pelo líder da igreja, e essa carta foi escrita exatamente no período de perseguição que a igreja vivenciou. Alguns teólogos, alguns historiadores, meus irmãos, vão apontar exatamente esse período aqui, essa perseguição que os cristãos de Jerusalém começaram a vivenciar, como um período em que Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém naquele período, começou a escrever a sua carta. Tá? Mas isso aqui é só uma curiosidade para fazer um link com aquilo que nós estamos vendo nas quintas-feiras. Mas, meus irmãos, mesmo diante desse cenário tenebroso, Filipe não se calava. Filipe foi um dos crentes, foi um dos irmãos, um dos diáconos que fugiram também de Jerusalém para as cidades circunvizinhas. E o texto nos diz que ele foi para a região de Samaria. Não se assuste quando vier sobre você as perseguições. Não se assuste por causa da pregação do verdadeiro evangelho, por causa do testemunho de Cristo sobre a sua vida. Aquele, meus irmãos, que se dispõe a servir ao Senhor em espírito e em verdade, ele sempre sofrerá oposições por causa da pregação do evangelho. Terceiro e último ponto. O testemunho de Filipe credibilizou as suas palavras. Verso 5 e o verso 6 do capítulo 8. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali ele falou com o povo sobre Cristo. E quando as multidões ouviram a mensagem e viram os sinais que ele realizava, eles deram total atenção às suas palavras. As pessoas têm dado atenção às suas palavras? Quando você se dispõe a falar de Jesus, as pessoas têm te ouvido? Ou têm dito assim: você falar de Jesus para mim? Ser crente igual a você? Você é crente? Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. As palavras de Filipe, meus irmãos, foram acompanhadas de ações. Eu não sou sensacionalista, não é sensacionalista, é sensacionalista. Eu creio que Deus ainda
executa milagres, que Deus ainda faz sinais, que Deus ainda faz maravilhas. Mas é importante dizermos, meus irmãos, que os milagres que estão contidos no Novo Testamento, eles tinham um propósito. E o propósito era anunciar para aquelas pessoas a messianidade de Jesus. E isso não quer dizer que os milagres do Novo Testamento devem ocorrer mais uma vez, da forma que estão lá, nas nossas vidas e na igreja hoje. Deus faz milagres? Sim. Mas aquelas ações que ocorreram lá no Novo Testamento precisam acontecer ipsis literis, mais uma vez em nossas vidas? Não. Mas por que eu estou trazendo isso, meus irmãos? É porque talvez Deus não faça sinais e maravilhas por meio da sua vida. Talvez a terra não trema mediante as suas palavras, mas o teu testemunho de vida, ele fala muito mais alto do que as meras palavras que saem da sua boca. Como é que eu posso vender um produto se o possível comprador não me vê utilizando? Algumas irmãs que vendem cosméticos, geralmente utilizam os produtos, para mostrar que eles de fato são eficientes. Como é que eu posso falar de Jesus se eu não vivo Jesus? Como é que eu posso falar do amor de Deus se eu não vivo o amor de Deus? Como é que eu posso falar em servir a Cristo se eu não sirvo a Cristo? Consequentemente, eu não sirvo a igreja. Filipe servia Jesus. E Filipe vivia aquilo que ele pregava. Nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Salmo de número 46, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se eu tenho, meus irmãos, a coragem de expressar esse versículo, eu devo ter certeza da sua eficiência. Eu devo ter plena consciência de que o Deus de Jacó é o meu refúgio. Eu não devo ter medo das dificuldades que eu venha viver na vida, por mais que isso me traga dores, por mais que isso me traga conflitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se eu prego isso, eu devo ter certeza da sua eficiência. Nós não devemos, meus irmãos, nos acovardar diante das oposições, mas nós precisamos tomar o exemplo de homens como Filipe e como Estevão, que não se dobraram, mesmo tendo a iminência de serem presos. Mas eles testemunharam e falaram claramente daquilo que eles realmente viviam. Homens e mulheres que serviram o Senhor, que serviram a igreja com excelência. Nós precisamos tomar esses exemplos, meus irmãos, para cada um de nós. 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao verso 13. Nós temos aqui algumas características de Filipe e de Estevão, que eram diáconos, que eram servos, que eram ministros da casa do Senhor. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé, viver com a consciência limpa, e antes de serem nomeados como diáconos, é necessário que eles façam, ou melhor, é necessário que se faça, que a igreja faça uma avaliação cuidadosa.
Se, porém, forem aprovados, então exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres, ou seja, as diaconisas, devem ser respeitáveis e não serem caluniadoras. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo aquilo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher, liderar bem os seus filhos em casa, e aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito dos outros e terão cada vez mais a convicção da sua fé em Cristo Jesus. Amém? A pregação, meus irmãos, vivida, ela fala tão alto quanto a pregação proferida. É por isso que nós insistimos em relação ao nosso testemunho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Filipe tinha credibilidade quando falava. Filipe tinha credibilidade quando anunciava o evangelho de Jesus. Filipe tinha credibilidade quando chamava as pessoas para falar do amor de Deus. Consequentemente, as pessoas ouviam Filipe. E a pergunta que eu faço nessa noite é: nós temos essa credibilidade? Você tem essa credibilidade no seu trabalho? Com seus colegas de trabalho, de anunciar Jesus para eles? Você tem essa credibilidade dentro da tua casa? Com seus colegas da escola, da faculdade, você tem essa credibilidade de falar do amor de Deus? Você tem essa coragem que Filipe tinha? Versículo 12, meus irmãos. No entanto, quando Filipe lhes falou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. Eles creram quando Filipe disse isso. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. A pregação do Evangelho, assim como o trabalho filantrópico, era responsabilidade daqueles homens. Talvez alguém diga que falar do amor de Deus não seja a sua responsabilidade, mas seja a responsabilidade da irmã Elisângela, como promotora de missões, como missionária radical da região metropolitana, que seja a responsabilidade do pastor da igreja, mas o testemunho de vida de Estevão, o testemunho de vida de Filipe e de muitos outros, nos diz que essa responsabilidade é tanto nossa quanto de vocês. A igreja, meus irmãos, ela tem uma missão, e nessa missão está contida muitos outros afazeres, muitas outras atividades, que eu vou dizer uma coisa para vocês: o pastor sozinho não consegue executar. Todavia, a pregação do Evangelho é o nosso objetivo primaz, é o nosso objetivo principal. Tanto Estevão quanto Filipe não se calaram, porque eles não eram apóstolos, mas eles falaram, eles deram testemunho de Jesus. Nós precisamos entender que mesmo que você exerça alguma outra função na igreja, a pregação do Evangelho, a evangelização, é o seu trabalho principal. Testemunhar de Jesus e falar do amor de Deus é a sua principal função. E eu quero nessa noite te convidar a orar nesse instante, assumindo esse compromisso com Jesus. Assuma esse compromisso com Jesus. Orando ao Senhor e pedindo a Ele: Deus, eu desejo me entregar ao Senhor em servidão. Ministério de louvor. Eu desejo me entregar ao Senhor em servidão.
Eu te peço a autoridade do Espírito Santo, ó Pai, para que eu possa proferir as palavras que o Senhor Deus colocar na minha boca quando eu me encontrar diante dos homens, como nos diz a palavra. Deus, eu peço que o Senhor me oriente, que o Senhor me corrija naquilo que for necessário, para que eu tenha um testemunho que fale muito mais alto do que as minhas palavras. Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque para que eu estivesse aqui hoje, outra pessoa se disponibilizou em falar do amor de Deus para mim. Você fez essa oração ao Senhor? Agora eu quero perguntar para os nossos visitantes, se alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa sinalizar para que nós possamos orar por você. Se você não desejar sinalizar e quiser nos procurar depois do culto, que assim seja feito, mas não resista à ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Feche seus olhos nesse instante. Estaremos então orando ao Senhor. Amado Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor Deus tem nos chamado para servir, ó Pai, para servir no teu reino, para servir a igreja, para servir aos nossos irmãos. Como foi dito, Senhor, no hino que assim foi cantado, para colher os campos brancos, que muitas vezes, ó Deus, nós fechamos os nossos olhos e não vemos. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes as nossas ações têm nos afastado de Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos, fortalece-nos, enche-nos do Teu Espírito, incomoda-nos, para que nós sejamos, ó Deus, pessoas mais atentas à Tua palavra, servos mais disponíveis e mais fervorosos, ó Deus, na pregação da Tua palavra e no testemunho do reino de Cristo Jesus. Amém. É o que nós pedimos, ó Deus, nesta noite em oração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza em segurança e que nos conceda uma semana de paz e de misericórdia em Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém.